Pastor Delano é pastor em Vitória, Espírito Santo, e ele tem feito um trabalho maravilhoso à frente da Assembleia de Deus ali, uma igreja da Assembleia, mas com células, crescendo, pujante, com um projeto agora, estão abrindo uma sede principal do lado do aeroporto, uma igreja enorme. Deus tem feito coisas tremendas através da vida do Delano. Ele estava aqui, eu falei, pastor, você tem que ministrar para nós, então é uma alegria tê-lo conosco. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Pastor, é uma alegria tê-lo aqui. Que Deus te use poderosamente para falar com a gente, viu? A paz do Senhor Jesus, PIB Curitiba! Que honra estar aqui nesta igreja, que é uma das igrejas mais amadas do Brasil. É uma honra servir Jesus aqui com vocês. E eu estou muito feliz. Eu louvo a Deus pela amizade que o Senhor tem criado com o pastor Michel. O pastor Michel é uma inspiração para mim. Quando eu estou perto do pastor Michel, eu brinco de olhar para o futuro. O meu desejo é que o Senhor me capacite para que eu tenha filhos como o pastor Michel. É uma bênção de Deus. Mas os irmãos repararam o rosto do pastor Michel quando a irmã Silvana falava? A bochecha ficou roxinha, vocês viram? Um clima de amor aqui ficou, ele ficava todo orgulhoso. Você pode marcar evento para a mulher todo final de semana, pelo amor que eu vi ele te olhando. Ele cuida das crianças, ele joga bola, ele vai fazer tudo, viu? Uma bênção estar aqui e é uma honra servir ao Senhor. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, e eu estou só frustrado com uma coisa, irmãos. Todo capixaba, quando sai de Vitória e vai para o sul, ele fica na expectativa de pegar um friozinho. E aí, esses dias eu estou achando, será que eu embarquei para o avião errado? Aqui está um sol de Vitória, um calor do Rio de Janeiro. Eu não sei o que está acontecendo com vocês não, acho que é o poder de Deus, é o Pentecoste que está aquecendo essa cidade. Amém? Por gentileza, vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. É uma honra, que privilégio nós temos de adorar o Senhor Jesus, de rever tantos amigos como o pastor Paulo, um homem de Deus. A primeira vez que eu estive aqui na PIB, ele cuidou tão bem de mim e me ensinou tanta coisa. E a PIB Curitiba é uma das igrejas mais amadas do Brasil, não por conta da sua estrutura. A estrutura, um engenheiro olha, faz parecida, mas o que torna essa igreja uma das igrejas mais amadas do Brasil é como vocês são igreja. Isso que é importante, é como vocês são igreja. Uma igreja íntegra, uma igreja missionária, uma igreja que transborda do amor de Jesus. E eu louvo a Deus, eu oro, para que, enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, que vocês continuem sendo essa inspiração para nós do Brasil inteiro e do mundo. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. O Evangelho, o primeiro Evangelho, um Evangelho tão conhecido, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Os irmãos que encontraram, por gentileza, confirme dizendo amém. A palavra do Senhor diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo:
tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Senhor Jesus, nessa noite tão especial, eu quero, através da oração, declarar a minha total dependência do Senhor. Quero pedir ao Senhor que esta palavra que é viva, esta palavra que não volta vazia, possa trabalhar em nossas vidas. Que tudo aquilo que o Senhor separou, consagrou, preparou para abençoar as nossas vidas, seja feito. Que o Senhor possa me usar para louvor e glória do Teu santo e eterno nome. É o que eu te peço. Amém. Por gentileza, tome seu assento. Um texto muito conhecido da igreja, um texto muito abençoado. Nesta tarde, era tarde quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos, eles ouviram uma direção diferente de Jesus. Os discípulos estavam acostumados a sempre ouvir Jesus falando mais ou menos assim: entremos no barco e vamos juntos a tal lugar. Mateus, o autor deste evangelho, ouviu também de Jesus: vem e segue-me. Os discípulos estavam sempre acostumados a receber uma direção de Jesus para andar com Ele, estar no barco com Ele, atravessar os caminhos com Ele. Mas naquela tarde eles ouviram uma direção diferente. Jesus, com uma grande multidão, em torno de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, Jesus vira para os seus discípulos e dá uma direção diferente: entre vocês no barco e vão para o outro lado, porque eu vou despedir as multidões. Os discípulos tomaram um susto com aquela direção. Provavelmente um deles respondeu assim: Senhor, não dá para a gente ficar aqui com o Senhor não? Outro pode ter perguntado: Jesus, por que o Senhor não vai conosco? O Senhor sempre vai conosco. Ah, Senhor, eu queria ficar aqui contigo. Por isso você percebe no versículo dizendo que logo ordenou o Senhor. O Senhor Jesus usou da sua autoridade para dar uma direção diferente aos seus discípulos. Jesus usou da sua autoridade para dizer para os discípulos que naquele momento ia ser diferente, que naquele momento eles iriam só naquele barco e que depois Jesus encontraria com eles. Difícil é ouvir uma direção diferente de Jesus quando esta direção ela nos coloca em uma situação separados de Jesus, num barco em que Jesus não está. Mas obedecer é coisa de discípulo, obedecer é coisa de crente. Existem coisas que nós obedecemos porque fomos convencidos. É lógico para nós, faz sentido, aceitamos, logo obedecemos. Existem outras direções de Jesus que obedecemos não porque fomos convencidos, não porque atende à nossa vontade, mas obedecemos por conta da sua autoridade. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Eu não tenho nenhuma dificuldade de me relacionar com o meu Deus, Ele exercendo a sua autoridade sobre a minha vida. Existe um livro muito conhecido no nosso meio, As 5 Linguagens do Amor. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, rapidinho eu aprendi a linguagem do amor de Jesus. A linguagem do amor de Jesus chama-se obediência. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23, o Senhor Jesus respondendo-lhes e disse: se alguém me ama, este guarda os meus mandamentos. Obedecer é coisa de discípulo.
mesmo quando não faz sentido, mesmo quando é contra a nossa vontade, nós obedecemos ao Senhor. Mas interessante o porquê que Jesus, diferente de tantas outras direções em que ele sempre caminhou junto com os seus discípulos, nesta especificamente, tem um comando diferente, que eles iriam sozinhos. E eu encontro a explicação dessa direção diferente de Jesus no que começou a acontecer mais ou menos no horário do almoço daquele dia. A manhã do dia do capítulo 14 é uma manhã difícil para Jesus. A Bíblia começa dizendo que Jesus foi informado que seu primo, filho do sacerdote Zacarias e de Maria Isabel, havia sido assassinado, havia sido decapitado. João, o Batista, havia sido assassinado na casa de Herodes. Logo que Jesus recebeu esta notícia, a Bíblia diz que Jesus virou para os seus discípulos e disse: entremos em um barco, vamos para tal lugar, é um lugar ermo, é um lugar afastado, é um lugar deserto, demonstrando que Jesus queria ficar um tempo sozinho. Mas a Bíblia diz que a multidão, vendo o barco de Jesus saindo, apontando para uma direção, aquela multidão todinha foi por terra andando. E quando o barco de Jesus chegou no lugar, ele que queria, desejava ficar um pouco sozinho, em oração, uma grande multidão o aguardava naquele lugar. A Bíblia diz uma das coisas mais lindas que demonstram a divindade, o amor, o quebrantamento do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ao ver aquela multidão, na minha tradução está possuído. Na Almeida Corrigida Strong fala movido de íntima compaixão por aquela multidão. Então Jesus deixou de lado a sua vontade, o desejo de ficar quieto, de orar, de ter um luto, e começou um grande culto naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus começou a curar todas as enfermidades daquela multidão, e o tempo foi passando, quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, está tarde, aqui é um lugar deserto, despede a multidão, para que eles vão em outras aldeias, e comprem alguma coisa para que eles possam comer. Interessante como nós, como discípulos, como igreja do Senhor, quando estamos diante de uma situação em que se apresenta uma escassez, ou uma impossibilidade, ou algo que não podemos resolver, ou quem sabe os próprios discípulos estavam com fome, estavam cansados, e falar uma preocupação com a multidão, na realidade era falar do próprio medo que eles tinham, da fome que eles tinham, e de ver que naquele lugar não tinha comida. Então eles têm uma ideia brilhante, diante de um culto onde o Senhor estava operando maravilhas, curando, salvando, em que o Senhor Jesus encerrasse aquele culto e despedisse aquela multidão por causa de comida. Quantas vezes nós somos tentados a ter um comportamento assim, quando estamos vivendo algo em que estamos enfrentando uma escassez, uma dificuldade, seja no casamento, seja no ministério, seja na paternidade, seja no local de trabalho, está escasso, está difícil, está ruim, parece que está ficando tarde, temos a tendência de querer o quê? Nos afastar daquele problema. Temos o desejo de despedir aquele que traz essa dor, essa impossibilidade para nós. Mas o coração de Jesus é completamente diferente. Eu me lembro, quando eu estava em Moçambique, numa formatura de pastores na nossa igreja, depois eu fui convidado, pastor, para dar um pequeno treinamento para alguns líderes em uma aldeia, já quase na fronteira com a Tanzânia. E eram às 6 horas naqueles carros que você vê em filmes, cabrito em cima, galinha, gente pendurado. E o missionário que foi me levando falou assim: pastor Delano,
vamos fazer um combinado aqui. Nós vamos chegar lá, você vai dar um treinamento de liderança, e a gente vai fazer rapidinho, porque lá é ruim para dormir, lá não tem muita comida, lá não é tão legal, e dependendo de quão rápido você for, dá tempo da gente voltar à noite e dormir na madrugada na base. Eu falei assim, não, tudo bem, tá certo. Chegamos à igreja, aquela maravilha, terra batida, fomos varrendo a igrejinha, preparando, quando estava tudo pronto. Naquela aldeia a palavra papá é para pastor, é para senhor. Foi entrando um senhor de uns 89 anos, eu tinha acabado de varrer a igreja, o missionário de Ornala. Quando aquele homem foi entrar na igreja, aquele senhor, o missionário falou assim para ele: papá, nós acabamos de limpar a igreja, o senhor está entrando com os pés sujos na igreja. Aí ele respondeu assim: papá, meus pés não estão sujos, o que o senhor está olhando é sangue. Quando eu ouvi que pastor do Brasil vinha dar um treinamento para os pastores, eu saí da minha tabanca, da minha aldeia, são 3 dias e 3 noites andando, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus, quando eu vi que o pastor brasileiro estava vindo. Então meus pés, eu dormi na savana africana, meus pés estão sujos de sangue. E eu olhei para o missionário e falei assim: irmão, nós vamos fazer devagar, eu não estou mais com pressa, se você está com pressa o problema é seu, eu não vou despedir essa multidão de discípulos. O coração de Jesus é completamente diferente quando nós encaramos as escassezes da vida. Daquilo que nós mais fugimos, daquilo que nós mais queremos nos afastar, é aquilo que mais atrai o coração de Jesus, porque ele se move em íntima compaixão. Outra situação que nos faz querer nos afastar de algo é a segurança. E aí eu me lembrei de um batismo na Índia. Depois do Brasil, o país que a nossa igreja mais batiza é na Índia. Nós temos uma equipe pastoral muito grande lá, e foi preparado um grande batismo lá, e eu fui lá para batizar os novos irmãos. Só que a nossa igreja fica num estado onde é dominado por um partido político extremista hindu, e é honroso matar pastor, tocar fogo em igreja, perseguir os cristãos. Então nós estávamos num grupo de uns 30 irmãos para batizar, nós escondíamos eles nos arbustos, eu descia para ali um afluente do rio Ganges, e um de cada vez saía do meio do mato, e a gente batizava, e ele voltava para não chamar a atenção, para que nenhum hindu visse e colocasse aqueles irmãos em risco. E aí, primeiro batismo, segundo batismo, quando de repente um extremista hindu em uma moto parou, ficou olhando, chegou mais perto, viu onde os irmãos estavam, virou a moto dele e fugiu. E aí, assim como os discípulos no texto, por falta de lugar para a multidão comer e se alimentar, quiseram despedir a multidão, o primeiro pensamento que veio ao meu coração foi encerrar o batismo para que ninguém ali tivesse risco de vida. Quando nós começamos a conversar, novamente, um senhor, agora de 89 anos, apoiado por um pequeno cajado, veio andando até a mim e falou em hindi, e o nosso pastor traduziu para o inglês para mim. Ele falou assim para mim: pastor Delano, eu estou há 1 ano esperando o senhor para me batizar. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu me converti do hinduísmo para o cristianismo. Eu aprendi com o senhor no nosso discipulado de batismo que eu tenho que estar pronto para morrer por Jesus. Por acaso o senhor não está? O nosso pastor, diretor de missões, é mais metido a valente do que eu, mas ali eu vi que ele era mais medroso do que eu. Na hora eu falei: eu estou pronto, nós vamos continuar esse batismo, e não vamos despedir multidão nenhuma, e vamos batizar. Aí eu fiquei corajoso. Aí eu botei minha bata. Irmão, se um leão entrar aqui eu não tenho medo, mas cobra eu morro de medo. Quando eu fui voltando para dentro do rio Ganges, o que eu vi descendo?
uma cobra. Eu falei, irmão, tem que ter muita íntima compaixão mesmo. Aí traz o Senhor, aí batizava olhando assim para trás com medo da cobra. Mas Jesus nunca despede a multidão. Eu creio que pelo fato dos discípulos, horas antes, diante das maravilhas de Deus, querer despedir uma multidão por causa de alimento, Jesus mudou o comando. Jesus falou, agora vocês vão sozinhos no barco. Porque se no tempo da escassez vocês quiseram despedir a multidão, agora que eu multipliquei os pães e peixes, vocês não vão ficar aqui também não. Vocês já comeram, vocês vão. Porque Jesus sempre quer nos ensinar. Mas eles eram discípulos obedientes, entraram no barco. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor sempre obedecer, mesmo sem entender, mesmo que a palavra ela vá contra a nossa vontade, o nosso ego, sempre é melhor obedecer a Deus. Então eles entraram no barco e foram para o outro lado. O texto que nós lemos continua dizendo que o Senhor Jesus, depois que despediu a multidão, ficou só, subiu ao monte para orar. E a Bíblia diz que o barco já estava no meio do caminho, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Obedecer é coisa de discípulo, foi o primeiro ponto. O meu segundo ponto aqui hoje, apesar que obedecer é coisa de discípulo, o caminho da obediência nem sempre é um caminho tranquilo. A Bíblia diz que os discípulos entraram no barco, foram para a direção que Jesus apontou, obedeceram em todos os detalhes a missão que Jesus deu, o propósito de Jesus na vida deles, a visão que Jesus deu para eles, mas que o barco estava na metade do caminho, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Nem sempre o caminho da obediência será um caminho fácil, mas é o caminho que nos conduz à vida eterna. A Bíblia diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Esse termo açoitado no grego, ele é parecido com outro termo que fala testar os metais preciosos. Era uma técnica que era utilizada com uma espécie de caneta nos tempos de Jesus, que riscava-se o ouro e a prata, e dependendo da cor que ficava ali, poderia se identificar se aquele metal era autêntico, era genuíno ou não. O caminho da obediência também tem esta didática sobre a nossa vida. Obedecendo ao Senhor nas direções da palavra de Deus, nós seremos testados, seremos apurados. O barco em que os discípulos estavam era açoitados pelas ondas, quase ia a pique, mas ali estava sendo testado a fé dos discípulos em obedecê-los. Nós não podemos nos surpreender, porque estamos obedecendo a Deus e somos surpreendidos com alguma prova, com alguma situação diferente. Quantas vezes na nossa caminhada temos o desejo de andar alinhados com Deus, e parece que tudo conspira contra nós. Existe até um jargão que eu não concordo muito, que diz assim, nossa, a pessoa assim, quando eu era do mundo, parece que tudo era mais tranquilo, e agora que eu comecei a vir para a igreja, a tempestade veio. Eu já ouvi muito isso. Ah, meu Deus, não, é só Deus trabalhando na sua vida. Você obedecendo o chamado que Deus tem na sua vida, nós seremos provados. A Bíblia diz que também haviam ventos contrários, oposições. Sempre que você se levantar para obedecer a palavra de Deus, o que Deus tem na sua vida, prepare-se. Existem opositores, oposição para impedir você de avançar em Deus, de você alcançar o destino que Deus tem para você. Quando os ventos são contrários, como é que se navega com os barcos nos tempos de Jesus? Eram barcos que se moviam com vela e com remo. Como usar a força do vento para navegar se o vento é contrário à direção que nós temos que ir?
A técnica que se utilizava nos tempos de Jesus, e se utiliza até hoje, se colocava o barco num grau de 45, para a direita ou para a esquerda, para que a vela pudesse empurrar naquele barco, botava-se o prumo daquele barco mais reto, e o barco vai andando zigue-zagueando, tentando utilizar a força do vento contrário. Porque esse é o papel do vento contrário, impedir você de ser dinâmico. Mas quando você começa a navegar zigue-zagueando, você faz muito mais esforço para andar um caminho menor, porque você está de frente a um opositor. Eu me lembro de um pastor nosso, na Índia, quando estávamos plantando a igreja, pastor Rajandra. Eu acordei de madrugada com a ligação da Índia, dizendo que o pastor Rajandra estava preso. E aí nós acordamos e queríamos saber o que aconteceu com o pastor Rajandra. O que tinha acontecido com ele, que ele, em um evangelismo, um hindu bêbado pediu para ele uma esmola, e ele disse que se fosse para a comida, ele daria, mas para bebida e cigarro ele não daria. Então aquele hindu foi na delegacia e falou uma mentira, falou que o nosso pastor tinha tentado falar mal do hinduísmo, e aí pegaram o nosso pastor, bateram muito nele, e naquela aldeia o sinal de maior desonra é colocar um homem montado em um jumentinho, raspar a sua cabeça e um lado da sua sobrancelha, depois de espancá-lo. E tudo isso o pastor Rajandra passou. Contratamos um advogado, ele foi solto. Estou falando de caminho da obediência, os ventos contrários, os açoites da vida, quando obedecemos ao Senhor. Pegamos um avião, contratamos um advogado, tiramos ele da prisão, e eu fiz uma reunião com ele e com a sua esposa. E o nosso diretor de missões. Falei assim: pastor Rajandra, você andaram com o senhor a vila inteira em cima do jumentinho, te bateram tanto, rasparam a sua cabeça. Eu não sei que possível trauma além do físico você está. Eu não sei como está o coração da sua esposa. Eu gostaria de tirar vocês dessa aldeia e colocar vocês em uma outra aldeia que nós temos igreja. A esposa dele pegou na gola do meu terno, irmãos, e ela falou assim: pastor Delano, Jesus nos chamou para amar este povo. Não é um açoite, não é uma pequena vergonha comparado com tudo que o meu Senhor Jesus passou para me salvar. E ela puxava assim meu terno: que me tirará daqui, porque esse é um preço muito pequeno diante do alto preço que o Senhor Jesus pagou para me salvar. E eu já com o olho mareado, falei: tudo bem, então nós vamos continuar com vocês aqui. Existem situações que são adversas, mas nós precisamos entender que o caminho da obediência não é fácil. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela é muito simples, ela é muito clara, quando ela trata acerca do nosso relacionamento com Deus, quando ela revela os mandamentos do Senhor sobre o casamento, quando ela nos ensina acerca de como devemos nos portar na sociedade, no caminhar santo, independente da circunstância que estamos inseridos. Se somos discípulos, sempre temos que escolher obedecer a Deus, independente da consequência que a obediência traga sobre a nossa vida. Eu tenho visto tempos em que tem tentado se suavizar esse relacionamento, estão transformando em mandamentos, em princípios. Princípios são opcionais, mandamentos devem ser obedecidos, inquestionáveis. Estão tentando suavizar, adequar à sua vontade os mandamentos de Deus. Mas nós não devemos viver a fé assim. E é por isso que continua a história onde eu concluo.
A Bíblia diz que o barco sendo açoitado, eles remaram, irmãos, de 3 da tarde às 3 da manhã e só chegaram no meio do caminho. E uma navegação que era para acabar mais rápido, muito mais rápido. E a Bíblia diz que então, na 4ª vigília da noite, entre 3 da manhã e 6 da manhã, Jesus veio andando sobre as águas para encontrar com eles. Sempre o Senhor não nos abandonará. Sempre o nosso socorro chegará. Ainda que seja na 4ª vigília da noite, Jesus não nos abandona. Jesus não abandona um servo fiel, obediente, um crente temente a Deus. Ele vem andando sobre as águas. E aí é um ponto que eu quero investir 1 minuto com os irmãos. Jesus vem chegando, a solução vem chegando, o socorro vem chegando. Qual foi a reação dos discípulos? A Bíblia diz que ao verem Jesus, ficaram assustados e gritaram: é um fantasma. Ao verem Jesus, isso fala de visão. Se você perguntar a qualquer membro da Fonte de Vida qual é a nossa visão, eles vão te responder. Se você perguntar às crianças do ministério infantil da nossa igreja qual é a nossa missão, eles vão te responder a nossa missão. Os irmãos da nossa igreja conhecem a nossa missão, mas existem momentos da vida que a visão, que a missão, saber o seu propósito, não vai ser suficiente para te manter de pé, porque nós estamos bem discipulados no que é visão, nós estamos bem discipulados no que é um propósito, nós sabemos as missões que a igreja faz, mas eu quero perguntar para você qual é o nível de fé que você tem, porque em tempos de navegar, em ventos contrários, em ondas, em risco de naufragar, a visão vai falhar. Eles viram Jesus e pensaram que era um fantasma. A diferença é que a visão ela nos inspira, mas a palavra de Deus gera em nós fé. Eu entendo que precisamos crescer em fé como igreja. Eu entendo que precisamos desenvolver uma fé para tempos adversos. A visão falhou. Eles olharam para Jesus e viram um fantasma. Mas ao ouvir Jesus dizer uma palavra: sou eu, tem de bom ânimo, ao ouvir a palavra, é mais importante do que vemos. Precisamos desenvolver uma fé que é mais forte sobre o que a palavra diz do que a nossa visão. A nossa visão pode falhar, mas a palavra de Deus nunca falha. A visão deles levou eles à conclusão que Jesus era um fantasma, mas ouvirem a palavra de Jesus dizendo: não temas, sou eu que estou contigo nessa crise, nesse casamento, sou eu que estou contigo nessa luta com teu filho, sou eu que te chamei para esse ministério, independente do barco que está no meio do caminho, independente da tempestade que está, sou eu que te chamei. Então Pedro responde: Senhor, não pelo que ele viu, mas pelo que ele ouviu. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu não sei o cenário que você tem visto no seu seio familiar, eu não sei o que você tem visto na sua casa, mas eu sei, e nós temos uma palavra de Deus, porque eu entendo que nesses tempos vai ser mais importante o que ouvimos da palavra de Deus do que estamos vendo ao nosso redor. Pedro então disse: Senhor, se é tu mesmo, diga que eu venha andando sobre as águas até ti. O Senhor Jesus então disse: vem. Porque a visão inspira, mas a palavra de Deus gera fé.
vem. Jesus está dizendo para nós nessa noite, independente de como está o barco da sua vida, da travessia da sua vida, jornada da sua vida, Jesus está dizendo, vem para Ele. E a Bíblia diz que eles que estavam com medo, aterrorizados, agora Pedro toma uma decisão de fé, mesmo com a visão ainda enxergando um fantasma, mas cheio da fé pela palavra que ele ouviu. Pedro então faz o quê? Sai do barco e começa a andar sobre as águas, não por causa da visão, mas por causa da fé, pela palavra que ele ouviu. Existem momentos no seio da família, crises conjugais, que a vontade, que a conclusão que temos é que o barco da nossa família está pronto para naufragar, que ele não vai chegar lá. A visão, ela nos mostra algo impossível de se resolver, mas nós temos uma palavra de Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. Situações complicadas com os nossos filhos, mas nós temos uma palavra: os filhos são herança do Senhor. Eu me lembro, e eu já encerro, porque eu acho que eu já passei do meu tempo aqui. 2 testemunhos rápidos. Um casal que estava aqui na nossa igreja, vivendo uma crise conjugal terrível. O barco estava, o marido já estava com um outro apartamento comprado, com outra pessoa dentro do apartamento. Quando nós em oração, Deus nos deu uma palavra na Bíblia. Irmãos, eu descobri onde era esse apartamento. Eu fui lá no apartamento, Michel, toquei o interfone, o irmão atendeu. Quem é? Falei, o seu pastor. Ele pegou a unção do gago. Você já viu a unção do gago? Toda vez que o crente está andando fora da linha, o pastor chega perto, ele fica meio gago. O irmão ficou gago, não sabia responder. Eu falei, se você não abrir, eu vou arrombar a porta, porque eu estou com a palavra de Deus aqui para você. Ele abriu todo sem graça. Eu falei, me dá a escritura desse apartamento. Deus tem uma palavra para você. Goza a tua vida com a mulher da tua mocidade. Ele começou a chorar, me deu aquela escritura. Eu botei na mão do corretor para vender aquele apartamento, e ele voltou para sua casa, porque a sua esposa não desistiu, porque tinha uma palavra. Caio, um jovem da nossa igreja, do Rio de Janeiro, veio para a nossa igreja. Por não ter pai nem mãe, acabou entrando em maus caminhos, criado pela sua avó. Acho que todo servo de Deus tem história com as mulheres do coquinho, né? Até aquele que nasce enrolado nas cordas vocais tem história com a mulher do coquinho. E a sua avó dizia para ele, meu filho, toda a bagunça que você tem vivido, não tem problema. Deus tem uma palavra para você, mas faça em casa, não faça na rua. E não tranque a porta da sua casa. Todas as vezes que ele chegava, com tráfico, com drogas, bêbado, quando ele deitava, a sua avó vinha e falava, Deus, o Senhor tem uma palavra sobre o meu neto. E ungia ele com óleo. Até hoje ele não consegue comer nada com azeite. Eu estou falando diante do temor que eu tenho diante dos seus. Ele não come nada com azeite, porque foi mais de uma década, todos os dias quando ele dormia, a sua avó fazia o quê? Ungia ele. Você tem uma palavra. Ele se converteu, ele está firme, é um obreiro da casa do Senhor, porque Deus tem para nós uma palavra. Por gentileza, se coloque de pé. Deus tem uma palavra. A visão pode estar ruim, a gente pode ter dúvida do propósito, pode não estar enxergando Deus, mas a palavra de Deus, como está em Mateus 24, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Ela está de pé.
Eu me converti com 26 anos. Eu sou um improvável. Eu odiava crente. Eu falava que crente era preguiçoso, que pastor era ladrão. Se tem alguém aqui que fala isso aqui, cuidado. Amanhã você pode ser um pastor como eu. Cuidado que você vai falar, Deus pode te pegar. Minha mãe, eu como um jovem mundano, saía quinta-feira à noite de casa e só retornava na madrugada de domingo. Sábado para domingo. Via minha mãe saindo tão cedo de casa. Me perguntava, para onde minha mãe vai? Não sabia eu que minha mãe ia no círculo de oração, orar pela minha vida. E lá Deus falou com ela que aquele a qual ela orava era um escolhido de Deus desde o ventre dela, e que Deus estava marcando um encontro. E eu tive um encontro com Deus, e Ele me salvou. E minha mãe esperou os anos orando sem parar, crendo na palavra. De repente você está aqui nessa noite, até se perguntando, atendeu o convite de alguém, ou nem sabe por que está aqui. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. E eu quero falar algo muito sério e muito abençoado para você. Deus tem uma palavra para você, uma palavra de bênção, não de maldição. Deus quer salvar a sua vida, quer te dar o perdão dos seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, te libertar, te alinhar, te abençoar, te dar uma nova vida em Cristo Jesus, ser o povo mais alegre, feliz do mundo, o mais próspero, como o pastor Michel disse aqui no momento do ofertório. E eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você, se você quer viver e receber esta palavra de Deus, uma palavra de salvação, e a palavra é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer entregar a sua vida ao seu Jesus, se você quer retornar para a presença do seu Jesus, eu quero convidar você a levantar a sua mão bem alto, e eu quero orar por você. Eu vejo alguns, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão. Eu quero orar por você. Você podia fazer uma gentileza? Você poderia vir aqui no altar, aqui na frente, que eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Você que quer voltar para a presença de Jesus, você quer entregar a sua vida para Jesus. Deus tem uma palavra para você. Eu vi algumas pessoas lá em cima. Eu vou esperar você. É por você que nós estamos aqui. Você que levantou sua mão, que quer entregar a sua vida para Jesus, ver uma nova vida em Jesus. Pastor Michel, por gentileza, pastor dessa igreja, vem cá você. Eu quero, pastor, uma nova vida. Eu sei que Deus tem uma palavra sobre a minha vida. Venha, eu quero orar por você. Deus me segurou aqui em Curitiba para eu trazer essa palavra para você. Você é o alvo do amor de Jesus. Ele tem uma nova vida para você. A visão da sua vida pode não estar boa. A visão às vezes falha. O que nos sustenta como servo de Deus é a palavra. Ela não volta vazia. Venha, eu estou te esperando. Estou te esperando. Glória a Deus. Esses diáconos tão lindos, pastores tão maravilhosos, que estão aí já cuidando de você. Pastor, por gentileza. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Tem mais gente que Deus está chamando aqui. Vem agora em nome de Jesus. Pode vir, sai do teu lugar. Você quer vir com o marido, com a esposa, vocês vão se agarrar na palavra de Deus revelada. Vamos lá, vamos consagrar nosso relacionamento. Eu não sei que crise ou como você tem enxergado as coisas. Hoje a palavra de Deus, que é poderosa, ela vai sim trazer realidades novas na sua vida. Venha, venha, venha. Deus está te chamando, vem agora. Eu quero orar por você e eu creio
a graça de Deus vai ser derramada. Quando a gente agarra a palavra de Deus por fé, a gente vê coisas tremendas do poder de Deus acontecendo na nossa vida. Você veio a esse culto e as situações estão fazendo você desacreditar. Eu abracei a palavra de Deus, agarrei ela em situações muito difíceis na minha vida e eu vi a graça do Senhor. Vem agora, em nome de Jesus. Se Deus está te chamando, venha. Tem mais gente, isso, vem para cá. Nós vamos orar e eu creio que o milagre vai acontecer. Você vai nascer de novo. Deus vai começar algo maravilhoso hoje aqui na sua vida. Vamos orar? Você que veio aqui, queria te convidar a repetir essa oração comigo, simples, convidando Jesus para ser Senhor da sua vida. Amém? Feche seus olhos, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu peço a tua ajuda, que o Senhor dirija a minha vida. Eu quero crer na tua palavra. Me abençoa, Pai, me abençoa, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Sela agora com teu Espírito a decisão que os meus irmãos estão fazendo agora. Que agora a marca do teu Espírito, o selo de Deus, fique sobre a vida dos teus filhos. Que eles não sejam mais os mesmos, pelo contrário, que eles possam receber a força de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus na vida deles. Derrama favor, abençoa a casa, abençoa a vida, guarda os teus filhos, que hoje uma realidade nova se estabeleça pelo poder do teu Espírito. Faz assim, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Quero que vocês olhem para trás. Olha a família na fé que vocês estão recebendo. Olha que igreja linda aqui. Sejam bem-vindos a essa casa. Nós vamos entregar um flyer, um convite na verdade, para tomar café juntos. Terça e sábado. A gente quer explicar para você que está chegando na igreja, que tomou tua decisão hoje, quais são os próximos passos. Às vezes a gente fala que é um seguidor de Jesus, um cristão, mas nem sabe o que ele ensinou. A gente quer te ajudar a entender os princípios de Jesus para a vida. Então venha, participe, vai ser uma alegria receber vocês. Amém? Quem foi abençoado hoje aqui? Amém? Agarra a palavra de Deus, levanta as duas mãos assim para o céu. Agarra a palavra de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, irmão. A palavra de Deus, não negocie ela. Pode você estar vendo uma tempestade horrível, dizendo não tem jeito. Agarra a palavra de Deus, que ela é boa. Obedece e a bênção de Deus vai chegar. Não negocie a palavra de Deus, e Deus vai te abençoar. Quem quer agarrar a palavra de Deus aqui? Feche seus olhos. Fale assim: Deus, eu amo a tua palavra. Eu me comprometo com a tua palavra. Me ajude a obedecê-la. Eu quero firmar um compromisso com a tua palavra revelada. Me ajuda, Pai, nas situações difíceis da vida. Eu quero obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa última canção. Celebra com a gente. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não pode me impedir de caminhar. Se
muito obrigado por essa boa palavra ministrada a nós hoje. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos dê graça para sermos achados fiéis em toda e qualquer circunstância, mesmo quando as ondas nos fustilam, Pai, mesmo quando as pressões vêm. Que essa palavra que ouvimos hoje, que ela frutifique em nossas vidas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, vai na graça de Jesus. Semana que vem estamos aqui, venha, participe, que Deus abençoe a sua vida.